Gisele. Obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite e aproveito para cumprimentar os nossos oradores de hoje e todos os participantes deste webinar série 3, Dinamização da Economia das Ilhas e Emprego. Esta sessão vai ser moderada por mim, Gisele Monteiro, sou chefe da Divisão de Aprovisionamento da Assembleia Nacional, e passo a apresentar os nossos oradores. Hoje temos 2 oradores. Começo por apresentar o engenheiro João Domingos de Barros Correia. Atualmente é o presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão Executiva da Cabo Verde Telecom. O engenheiro João Domingos foi presidente da Câmara Municipal de Tarrafal, na Ilha de Santiago. É licenciado em Ciências Econômicas e pós-graduado em Auditoria Financeira e Controle Interno. O segundo orador, o Dr. Jorge Pimenta Maurício, atualmente é o presidente da Câmara do Comércio de Barlavento. O Dr. Jorge Maurício desempenhou funções de presidente do Conselho de Administração da Enapor. É licenciado em Gestão e Administração e especializou-se em Gestão Estratégica de Portos. Bem, sendo as apresentações feitas, vamos entrar imediatamente na apresentação da nossa sessão de hoje, mas antes de mais, vamos organizar como vai ser distribuído o nosso tempo. Os oradores terão sensivelmente 15 minutos cada para fazerem as suas apresentações. Logo a seguir, vamos abrir o debate aproximadamente 20 minutos, com intervenções não superior a 3 minutos, ok? E de seguida fazemos o encerramento, 5 minutos para cada orador e vou fazer o encerramento final. Sem mais delongas, passo a palavra ao engenheiro João Domingos para fazer a sua apresentação. Gisele, bom dia. Creio que teria sido combinado que fosse o Jorge a fazer a primeira apresentação. Não sei se... Sim, foi o que nós combinamos. Sim. Sim, alternamos a ordem, Gisele. Gisele, tens de ligar o som. Tá bem, e peço desculpas, passo a palavra então ao Dr. Jorge Maurício. Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite, muito bom dia aos senhores participantes, organizadores, também colegas de painel. É com muito gosto que nós hoje estamos aqui também para partilhar ideias, dar as nossas contribuições para que haja uma plataforma e uma visão autárquica para os próximos tempos, para o próximo ciclo que se avizinha, que é muito difícil, uma economia muito difícil, e eu vou agora partilhar o... Ok? Agora sim, eu vou partilhar o ecrã. Não sei se já está na imagem? Não. A partilha? Não? Ainda não, Jorge. Ainda não? Ok. Agora sim? Agora sim. Ok. Sim, senhor. Então, vamos avançar com o nosso tema, economia e emprego, numa perspectiva do papel dos municípios, o que é que nós também, pistas que nós lançamos e ideias e orientações para
uma ação dos municípios para o novo ciclo que se avizinha. Nós, de uma forma também rápida, fazer só uma caracterização do nosso tecido económico, mais orientado para agricultura, pesca, comércio, turismo, serviços, cultura, mas já que também com uma indústria ligeira, emergente, em vários domínios, como massas alimentares, refrigerantes, leite, moagem, vestuário, tabaco, sabão, água, laticínios, detergentes, líquidos, ração animal, construção civil, serralharia, metalomecânica, apetrechos de pesca, conserva de pescado, entre outros. Portanto, já temos uma indústria ligeira, emergente e que precisa rapidamente também conhecer um incremento. E isto, se nós repararmos, a dinâmica socioeconómica caracteriza-se por uma crescente terceirização e de um decréscimo das atividades ligadas ao setor primário. Ou seja, cada vez mais nós estamos a ser mais uma economia de serviços e uma economia menos ligada ao setor primário. Em termos de empresas, rapidamente nós podemos caracterizar que mais de 80% das empresas em Cabo Verde são micro e pequenas empresas. Isto para dizer que o nosso tecido económico é muito frágil, composto por pequenas unidades e, pior do que isso, é ter unidades de produção informal com muita expressividade na nossa economia. Cerca de 12% do PIB representa as unidades, as UPI, as unidades de produção informal. Cerca de 33.200 unidades. Isto representa cerca de 39.000 empregos. E só 10.000 é que estão registados. E poucos também com contabilidade. Ou seja, aqui o nosso grande desafio, e penso que haverá um papel fundamental dos municípios nesta matéria. Nós temos que formalizar a economia. As câmaras de comércio e também as câmaras municipais são unidades que estão próximas das pessoas, próximas das unidades de produção informal e podem ter um papel muito importante na formalização da economia. Isto numa perspectiva de também termos um tecido económico bem organizado, onde todos também contribuem fiscalmente e onde se pode alargar a base tributária à escala, digamos, nacional e fazer disto um vetor para também diminuirmos a contribuição fiscal de cada unidade. Portanto, esta é uma tarefa muito importante. As câmaras de comércio estão já também focadas neste domínio e juntamente com o Ministério das Finanças haveremos de ter concertações que também passam e devem passar, na nossa perspectiva, pela ação dos municípios. Portanto, o papel dos municípios no desenvolvimento económico. Aqui nós chamamos atenção para a necessidade do planeamento. O planeamento das ações municipais traz vantagens claramente, que são definir objetivos e prioridades. Quem faz planeamento tem capacidade de ter uma gestão empreendedora e mais eficaz. Temos possibilidade de melhorar o foco da ação e dessa forma aumentar sempre a efetividade das ações. Nós evitamos a duplicação de programas. Se repararmos, muitas vezes nós temos programas que são semelhantes, duplicamos esforços, duplicamos recursos e sem resultados palpáveis. Isto também permite-nos poupar recursos ao eliminar programas não essenciais, porque há uns que parece-me que é mais no estilo de seguir as tendências, mas que não estão adaptadas ou ajustadas às características de cada município. E com isso reduzir custos e otimizar os orçamentos anuais ao estabelecer apenas gastos centrados no objetivo central, em geral. Para isso, nós, e para o desenvolvimento económico, nós entendemos que é importante considerar a vocação de cada ilha ou de cada município. Isto de uma forma global, e essas são as nossas contribuições, para os municípios de uma forma geral, a economia dos oceanos, praticamente todos os municípios têm ligação ao mar, nós vivemos
muito da nossa economia do mar, 99% do nosso território é o mar, nós temos que estar voltados para o mar, portanto a economia dos oceanos é muito importante para um país arquipelágico como Cabo Verde, que está isolado no meio do Atlântico. Também a agricultura será sempre importante para Cabo Verde, porque é a base também da nossa alimentação e a capacidade, muitas vezes, de fazer até diminuir a exportação de muitos produtos. A pecuária, e em aspas, o comércio, serviços e indústria ligeira é transversal a todos os municípios, o turismo também a praticamente todos os municípios e o aeronegócios mais nos municípios com vocação e o negócio do turismo como Sal e Boa Vista e a economia criativa que também é transversal a todos. Então nós consideramos que a estratégia de desenvolvimento sustentável e o futuro dos municípios deve passar prioritariamente pela concentração de esforços e recursos alinhados com a sua vocação e potencialidades que são específicas de cada um. Ou seja, se nós partimos desse pressuposto, nós estaremos em condições de ter um modelo de desenvolvimento económico muito mais ajustado a cada município e a possibilidade de ter mais sucessos. Um modelo de desenvolvimento económico focado na criação de empregos. No mercado global, porque nós hoje vivemos no mercado global, eu não falo no mercado nem local, nem nacional, mas no mercado global. Nós temos que pensar assim. Se não pensarmos assim, estamos fora do nosso ambiente de negócio e do nosso ambiente até social e económico. Portanto, temos que pensar num ambiente de negócio também favorável e fomentar os negócios. Um desenvolvimento suportado pela descentralização e potencialização de características específicas do mercado e, ao mesmo tempo, eu não me canso de chamar a atenção para este aspecto, a regulação. A regulação em Cabo Verde tem que ser orientada para o sucesso das famílias, das pessoas, das empresas. Nós temos que ter, e os municípios também têm um papel fundamental neste aspecto, basear a nossa regulamentação económica e social numa perspectiva de sucesso dos agentes económicos. Isto é fundamental porque às vezes nós legislamos muito, temos muita legislação, temos uma fraca regulação e às vezes nós temos a inexistência de regulação, o que é pior. Ou quando ela existe, ela é uma regulação blocker, ou seja, é uma regulação que gera bloqueios e não favorece o desenvolvimento económico. Portanto, das vocações nós temos que também definir os eixos estratégicos, é o que nós propomos, e objetivos estratégicos. Isto para fortalecer a capacidade local, melhorar o ambiente para o investimento e a criação de empresas, aumentar a produtividade e a competitividade dos negócios. Portanto, isto rapidamente é para dar uma ideia da estrutura da matriz de desenvolvimento para os municípios, é a nossa proposta. A estratégia de desenvolvimento económico dos municípios baseia-se estruturalmente no objetivo principal, portanto, que é a visão de cada município, ao qual correspondem domínios estratégicos de intervenção, eixos estratégicos e objetivos estratégicos. Portanto, uma visão, domínio estratégico, eixo estratégico e objetivo estratégico. Parece-me um excelente exercício para a organização municipal e também para a definição das políticas. Portanto, em resumo, esta é a estratégia, o quadro resumo de estratégia de desenvolvimento municipal, onde, por exemplo, nós damos aqui a título só de contribuição, de uma forma generalizada, a visão. Um mercado fortemente orientado para o negócio e uma economia suportada pelas potencialidades de cada município e que promova mais empreendimentos e empregos. Portanto, esta é uma perspectiva de visão, é a nossa contribuição para facilitar também o processo. Os domínios estratégicos, do nosso ponto de vista, e de uma forma também transversal aos municípios, nós temos 3 pontos importantes: o município, a população e o mercado. 3 vetores importantes. Um município com forte identidade histórica e cultural, aliada à arte de bem receber, porque nós todos temos
a veia turística, cada um na sua vertente, mas todos temos esta potencialidade. A população. Este é um aspecto que nós não temos trabalhado. Nós falamos do município, não falamos da população. Nós não temos uma política demográfica também baseada nos municípios, orientada para o desenvolvimento dos municípios. Os municípios não podem desenvolver-se se não houver capacidade de fixar e aumentar a população. Nós não podemos, a atividade económica não se faz sem mercado, sem gente, sem consumidores, sem produtores. Portanto, a fixação e o aumento populacional deve ser uma preocupação de cada um dos municípios. E depois, naturalmente, o mercado. A expansão e melhoria do ambiente de negócios, a começar também nas políticas municipais. Para estratégicos, nós, a título de exemplo, apenas, porque isto depois ajusta-se a cada um dos municípios, nós definimos 7, o comércio internacional e os transportes, turismo de cruzeiros e náutica de cruzeiro. A náutica de cruzeiro também é transversal a praticamente todos os municípios. Pescas, aquacultura e atividades conexas. Serviços portuários, aeroportuários e logísticos. Educação, inovação e investigação. A indústria ligeira, eventos, desporto, cultura e lazer. Portanto, de uma forma transversal, esses são os eixos que nós gostaríamos de deixar também para o nosso debate e a discussão de ideias e também aquilo que se ajustar mais a cada um dos municípios. Os objetivos estratégicos, esses nós deixamos, portanto podem ser N objetivos, devem ser feitos e definidos por equipas multidisciplinares, equipas criadas em cada município, numa perspectiva de conhecimento local e de melhor identificação dos objetivos estratégicos, alinhados com os eixos estratégicos, alinhados com os domínios estratégicos e, mais acima, a visão. Portanto, um pensamento económico renovado. Isto precisa de um pensamento económico renovado, aberto a mutações e com uma dinâmica baseada no trinómio que eu referi há bocado. A governança local. Hoje a governança local é um elemento-chave também do desenvolvimento económico local. A população e o mercado. 3 aspectos importantes. Isto numa lógica de promoção de investimento, fomento do negócio, de criação de empresas e a geração de empregos, que no fundo é o que todos também desejamos, é que haja mais rendimentos para as famílias através do emprego e melhor qualidade de vida para as pessoas. Também na geração de emprego, só poucas referências, apenas para lançar a base para a nossa discussão, não temos muito tempo. O que nós consideramos o papel dos municípios na geração do emprego. Definição de políticas públicas municipais do emprego, mas que têm um foco na formação igual à profissão. A formação tem que ser igual à profissão. Porque nós não podemos formar e depois as pessoas não terem emprego. Já uma vez um amigo meu disse-me que nós não temos desemprego em Cabo Verde. Temos pessoal mal orientado para o emprego. De facto, isto faz-nos pensar. E depois lançamos algumas pistas. É importante também ter programas de apoio ao emprego. Por exemplo, formação e reconversão profissional. Hoje é preciso pensarmos em reconverter determinadas atividades profissionais. Eu começo por agricultura. Não numa agricultura, numa lógica de subsistência, mas uma agricultura mais mecanizada. Uma agricultura a pensar no aspecto industrial. Uma agricultura hoje pode-se fazer de muitas formas, a hidroponia, e também temos que motivar a geração mais nova para trabalhar na agricultura, com programas específicos, com programas de apoio aos pequenos produtores e numa perspectiva mecanizada, numa perspectiva científica e até hoje já se fala em outros aspectos, em outros mecanismos de obtenção de água, eventualmente a dessalinização para a agricultura, não esperarmos apenas pela chuva, mas nós não podemos nunca deixar de pensar na agricultura em Cabo Verde. E o papel dos municípios
aqui é muito importante. O aeronegócio, naturalmente, quando nós falamos em turismo e no desenvolvimento de plataformas e hubs do transporte aéreo, tudo o que profissões que estão ligadas ao aeronegócio são e serão importantes para os próximos tempos. Naturalmente que depois da pandemia, que neste momento estamos a passar uma fase muito difícil, mas temos até uma fase para nos prepararmos para o que aí vem. A distribuição e logística é um aspecto importante. Nós hoje não pensamos na logística, nem na distribuição. Se cada vez mais pensamos na venda online, se cada vez mais pensamos que há movimentação de mercadorias, bens e pessoas de um lado para o outro, temos que pensar também na forma de organizar a nossa logística. Ter um plano nacional de logística bem concebido, que faça a interligação das ilhas todas, das ilhas com o mundo e utilizar o transporte multimodal. Portanto, fazer a ligação entre os diferentes modos de transporte, o aéreo, o marítimo, o terrestre e outros que eventualmente venham a surgir. Marítimos. Eu ponho aqui isto de uma forma já provocatória. Nós, uma vez, em Cabo Verde, exportávamos mão de obra marítima. Hoje estamos numa situação de importação. Nós precisamos de tripulantes para os nossos navios e nós não temos. Portanto, é uma saída profissional claramente ao alcance dos nossos jovens e das nossas pessoas, mas não conseguimos, neste momento, dar cobertura. Também na área da saúde, da geriatria, é cada vez mais a necessidade do mercado e também é uma saída profissional interessante. Comercial e vendas, também nós sentimos a falta de fazer e de ter comerciais e o mercado tem muita dificuldade. Outros, eletromecânico, canalizador, soldador certificado, são hoje profissões importantíssimas e que nós não damos atenção. Também gostaria de falar do emprego de hoje e do futuro, numa sociedade de informação. Bom, hoje já há quem fala não da sociedade da informação, mas na sociedade de desinformação. Se calhar até está mais ajustado. Mas aqui gostaria de concentrar mais na parte da informação. E da economia digital, com os call centers, os data centers, o e-business, o e-commerce, o transporte sem tripulação, portanto já se fala em navios hoje sem tripulantes. Nós também temos que pensar num futuro próximo. Outros serviços de valor acrescentado à distância e, por último, a automação e robótica. Portanto, esses são só pequenos aspectos que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão e para o nosso debate na definição de políticas públicas municipais do emprego. Só um minuto. Hoje, nós pensamos que o Presidente da Câmara, para além de ser um servidor público por excelência, portanto, já com as responsabilidades tradicionais, económica, social, cultural, hoje deve ter uma intervenção mais ampla na vida dos municípios. O Presidente da Câmara deve ser um representante, um embaixador do seu município, sim, mas deve ser um facilitador dos diferentes interesses sociais, económicos e políticos, mas também não deve deixar esta parte importante de lado, ser um business promoter. Portanto, o Presidente da Câmara deve hoje pensar também no seu espaço, no seu município, como uma zona de negócios, como uma área onde se pode fazer negócio, onde se pode crescer, onde se pode desenvolver através de empresas, porque quem gera emprego são as empresas. E se nós tivermos o município também orientado neste sentido e com o Presidente da Câmara a pensar no desenvolvimento do seu município, mais facilmente conseguiremos dar uma resposta. E deve ser o primeiro a promover o seu município como destino turístico e como destino de investimentos. Por último, e só para fechar, nós deixamos ainda outras sugestões. Nós devemos apostar fortemente na diversificação da economia, porque é desejável, é salutar não termos todos os ovos no mesmo cesto. Nós temos que pensar os municípios como um produto turístico global.
com forte ligação à cultura, música, eventos, lazer, negócios, portanto, algo de forma global. E, importante, calendarizar todos os eventos que nós temos em cada ano, em cada município. Nós devemos ter isto muito bem calendarizado, para uma divulgação estruturada, numa lógica sustentável de negócios e também de criação de emprego, porque é uma área que gera muito emprego. Portanto, recomenda-se uma avaliação periódica da economia local, que é sempre bom conhecermos como é que nós estamos, também das políticas públicas, das atividades socioculturais, e isto para facilitar a hierarquização dos programas, dos projetos e das ações de cada município. Portanto, para finalizar, nós dizemos que devemos pensar global e nós devemos agir local. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Jorge Maurício, pela sua apresentação. E agora sim, passo a palavra ao engenheiro João Domingos para fazer a sua apresentação. Bom dia, Gisela. Sim. Estou aguardando para... Maurício. Espera aí que eu estou... Ele vai ter que desligar para... Sim, Jorge Maurício tem que retirar a partilha, ok. Agora, Maurício, tens que passar o anfitrião ao João Ao Domingos. César. Acredito que é o César. Jorge, tens o micro desligado. César, pedir para ativar, mas não está. Tornar anfitrião, César, já devolvi. Já, agora sim. Ok, obrigado. Okay. João Domingos, já tens. Podes avançar. Estou visível? Ainda não tens a partilha. Faz a partilha do documento. Ok, já está. Bom, muito bom dia. Saudações democráticas, portanto, a todos os participantes. Dizer que o Jorge praticamente esgotou o tema. Vou tentar ser breve para que a gente possa ganhar tempo para que os participantes possam associar-se, portanto, a esse debate e enriquecer o tema. Na minha abordagem, rapidamente, tentei contextualizar aquilo, portanto, que têm sido as atribuições dos municípios ao longo desses 28 anos de história e fiz uma repescagem daquilo que consta do Estatuto dos Municípios. Os municípios têm um âmbito alargado de atribuições, começando pelo planeamento, saneamento básico, desenvolvimento rural, habitação, transportes rodoviários, educação, promoção social, cultura, turismo, ambiente, comércio interno, proteção civil e emprego e formação profissional. Portanto, não se pode queixar de falta de espaço para dinamizar a economia e promover a criação de emprego. Entretanto, contextualizando um pouco, portanto, aquilo que é o estado atual do desenvolvimento ou da implementação das atribuições municipais, nós constatamos que existem déficits a vários níveis no planeamento. Quando eu falo de planeamento, estou a olhar para o planeamento econômico, bem como o planeamento do território.
nós constatamos que ainda existem déficits consideráveis, até para não dizer que em alguns municípios ainda não temos exercícios de planeamento. No saneamento básico, constatamos que escassez de infraestruturas, de equipamentos e insuficiência nos domínios de abastecimento da água, de recolha e tratamento de resíduos sólidos e de águas residuais. No desenvolvimento rural, ao longo do tempo, praticamente foi uma área que foi relegada ao governo, ao poder central. Temos os municípios passado um pouco ao lado, temos que dizer, reconhecer isso. Na habitação, houve várias tentativas, mas muito isoladas e desintegradas, com resultados ainda muito aquém daquilo que seria desejável para, portanto, as nossas populações. A intervenção dos municípios na educação limita-se ao pré-escolar, e é o pré-escolar que temos, que nem sempre tem a qualidade desejável, e apoio com transportes escolares. No domínio da promoção social, em vez de se optar por um desenvolvimento social, optou-se muito mais por uma política assistencialista. No domínio da cultura, aí sim, foi a área onde os municípios mais investiram e onde mais agregam valor à economia nacional, e hoje isso é reconhecido, portanto, por todos os cabo-verdianos. No turismo, as intervenções dos municípios limitam-se à política de solos, mas com bastante limitações devido a conflito sobre a titularidade de propriedade, nomeadamente com o governo. No domínio do ambiente, as intervenções dos municípios resumem-se à política de saneamento praticamente. Quanto ao comércio interno, o Jorge disse há um momento, e muito bem, de que existe uma proliferação e predominância de atividades informais em muitos municípios e até hoje ainda, muitos municípios não dispõem de espaços adequados para a prática do comércio informal. O emprego e formação profissional trata-se de uma área que tem sido deixada ao Poder Central também, tendo os municípios se limitado a como participar no custo de formação. Ainda, portanto, falando um pouco do contexto da economia das ilhas e do emprego, temos duas referências importantes. No último ano, o país conseguiu uma taxa de crescimento à volta de 5,7% e o desemprego baixou-se para 11,3%. Ora bem, esse crescimento de 5,7% teve muito mais contributo das ilhas com vocação turística, Tal Sal e Boa Vista, e em segundo lugar a Ilha de Santiago, mas aqui há que fazer alguma nuance, porque a Ilha de Santiago subdivide-se neste caso entre praia e o resto praticamente não teve contributo na criação do PIB. E ilhas, outra hora com muita dinâmica também, viram a sua contribuição muito limitada, tal São Vicente, por exemplo. As demais ilhas, portanto, estão ainda a tentar dar os primeiros passos em termos de dinamização da economia local e de criação de emprego. As atividades onde se registram maior dinâmica, mas orientada sobretudo para a subsistência, excetuando o turismo conheceu, portanto, um boom com epicentro nas ilhas do Sal e da Boa Vista. Olhamos para a agricultura, uma atividade ainda predominantemente de subsistência, a pesca, com um setor mais organizado, mas ainda muito limitado, e sendo que a maioria das pessoas que dedicam à pesca dedicam-na como forma de subsistência, a pecuária, idem, e a construção civil, muito informal ainda, em vários municípios, tendo surgir algumas empresas nos municípios, portanto, como Praia, Sal, Boa Vista e São Vicente. Os espaços de diversão e animação, portanto, são espaços que se proliferam um pouco por toda a ilha, mas sob forma muito mais informal do que formalizada, tendo também a restauração e o pequeno comércio, uma das atividades onde temos um número considerável de emprego. Feito isso, portanto, quer dizer que o balanço desses 28 anos não é o que desejamos e que precisamos de mudar de paradigma. E diria que essa mudança de paradigma deve centrar-se no desenvolvimento de parcerias com o governo, no quadro de uma política de proximidade e de complementaridades, aproveitando as sinergias existentes e criando novas sinergias, visando fomentar as atividades económicas, fazendo os municípios evoluir das suas tradicionais atividades administrativas, de saneamento, de urbanização, de assistência social, para atividades que geram riqueza e que promovem o emprego.
assenta em instrumentos de planificação e de monitorização com base em indicadores de progresso fiáveis. Portanto, os municípios precisam necessariamente dar um salto qualitativo, portanto, na senda da promoção das atividades económicas e da geração de emprego. Como estratégia, identifico duas âncoras: é ter um referencial e posicionamento, ter como referencial o posicionamento geoestratégico das ilhas, enquanto potencial para o desenvolvimento de uma plataforma de prestação de serviços à aldeia global, olhando para o turismo, mas também e sobretudo enquanto plataforma de prestação de serviços e de interposto e redistribuição de produtos e serviços à escala global. Portanto, o posicionamento geoestratégico das ilhas representa um potencial nesse sentido, mas também, ainda como âncora, deve-se priorizar medidas que visem a promoção e a integração social, bem como o reforço do tecido social, enquanto pilar e veiculador de toda a política de desenvolvimento, conciliando para tal medidas de curto prazo necessárias para a sobrevivência das famílias vulneráveis, com medidas estruturantes de desenvolvimento, resilientes e de efeitos duradouros na vida social e econômica. Não há desenvolvimento que se possa fazer com o tecido social roto. O tecido social reforçado e coeso é, portanto, um catalisador de todo o processo de desenvolvimento. Por isso, há que conciliar as políticas de curto prazo, destinar sobretudo à sobrevivência das famílias, com as políticas de médio e longo prazo, que são políticas mais estruturantes e propiciador de desenvolvimento. Quais são os vetores que devem ser utilizados para a materialização da estratégia? O pensamento deve girar-se à volta de aquilo que pode ser produzido no local e que agregue valor à economia do município, da ilha e do país. Aquilo que pode ser produzido a nível local que interessa à ilha, que interessa ao país e que interessa também à economia global. E para isso, se calhar, é apostar, portanto, na dinamização das atividades económicas a partir de especificidades que representam vantagens comparativas ainda por explorar sob a forma de quick wins. Isso é a forma mais rápida de nós arrancarmos e de atacarmos o problema, debelando já, neste momento, o nível de pobreza que ainda assola entre os nossos municípios. Quais são as forças e vantagens da estratégia antes delineada? Em primeiro lugar, é o aproveitamento imediato do know-how e das potencialidades existentes que ainda estão por explorar nos municípios e nas ilhas, concorrendo num primeiro tempo para a rápida redução da pobreza, gerando emprego de qualidade, com base na dinamização das atividades económicas. E, em segundo lugar, fixar e atrair pessoas e investidores para as ilhas, estimulando a melhoria da produtividade e a criação de vantagens competitivas, por forma a se poder enfrentar a concorrência no mercado nacional e perspectivar o mercado internacional, via para tornar a economia das ilhas mais resilientes a choques e crises, passo importante para garantir a sustentabilidade do processo de desenvolvimento. Portanto, o aproveitamento das especificidades e potencialidades locais erige-se como uma via rápida para atacar alguns problemas e gerar emprego já com qualidade e atrair e fixar pessoas nas ilhas, porque não se pode fazer desenvolvimento sem capital humano, sem pessoas. Portanto, implementar essa estratégia exige, em primeiro lugar, e já foi aqui referido, transparência. Transparência na gestão da coisa pública. Este é um elemento importante. Inspira e incute confiança nos munícipes e nos investidores. O planeamento e ordenamento do território tem que ser assumido como sendo mandatório, por forma a que o território sirva como elemento agregador de valor à economia municipal, à economia da ilha, à economia do país. Mas não podemos descurar, sobretudo, da educação e da formação. A educação para a mudança de valores e de atitudes. A formação para agregar valor, portanto, às atividades económicas. E para isso é preciso que os municípios evoluam do apoio à formação para a assunção e apropriação da formação
enquanto, portanto, uma área importante para o desenvolvimento local. Apostar no digital, porque o digital hoje em dia, aqui referido, portanto, antes pelo orador que me antecedeu, para além de servir para a educação, para a formação, também serve para a promoção do território, também serve para a venda, serve para reduzir os custos através da robotização, serve para reduzir os custos através da automação, e, de modo que os municípios devem, portanto, considerar o digital como uma via a ser privilegiada nos próximos tempos para dinamizar a economia e gerar empregos. O setor primário, não obstante, portanto, o seu fraco contributo para o desenvolvimento econômico, ainda serve, desde que se agregue valor às produções do setor, incentivando o surgimento de startups sob forma de PME nesses setores, e PMEs esses, sobretudo, liderados por jovens. O turismo, sendo um setor muito importante, mas deve, neste momento, sobretudo com a crise da pandemia associada ao Covid-19, deve ser repensado de forma a termos um turismo também interno, um turismo que nos sirva, portanto, de estaleiro de aprendizagem para potenciarmos, portanto, a qualidade dos serviços no setor do turismo e concorrer à escala, portanto, global com outros destinos turísticos. E neste momento creio que temos um potencial de turismo interno que pode ser explorado e gerador de emprego, portanto, para muitas famílias. Portanto, disse há momentos, portanto, que é preciso estimular e fomentar PMEs, pequenas e médias empresas, para as atividades do setor primário, porque considero que é a melhor forma de formalizar, portanto, a atividade econômica e a melhor forma de ter um emprego de melhor qualidade. Para isso, portanto, também há que apostar na assistência técnica às startups e na criação de condições de acesso a financiamento às startups que dedicam, portanto, a atividades do setor primário sob forma de startups. Convinha também fazer uma classificação diferenciada entre as atividades viradas para o mercado interno e as atividades viradas para o mercado externo, por forma a ter políticas específicas para cada uma desses setores, dessas áreas. Assim estaríamos em condições de otimizar, portanto, as medidas políticas, otimizar os recursos que serão canalizados para cada uma das áreas. Os municípios devem apostar, portanto, na simplificação dos processos de acesso ao terreno, de acesso às licenças, por forma a facilitar, portanto, a implementação das empresas nos territórios municipais. Os setores da saúde e saneamento e segurança são setores que não devem ser descurados, sob pena de nós nunca termos um turismo, porque o turismo é um setor muito sensível e requer que esses domínios, portanto, sejam domínios de suporte a serem privilegiados por forma a garantir conforto e segurança aos nossos turistas. O ambiente, obviamente, sobre o qual se assenta tudo, nós deveremos, portanto, ter mais responsabilidades a nível municipal e ir para além do saneamento básico, desenvolvendo uma política clara de preservação e de conservação do ambiente, evitando, portanto, deterioração a longo prazo da qualidade de vida por exploração desadequada ou desenfreada de um ou outro recurso considerado, portanto, recurso importante para o processo de desenvolvimento local. A agricultura, neste momento, ainda com a predominância da agricultura tradicional, deve ser modernizada. Aliás, a plataforma do MPD diz isso muito bem, a plataforma Otário. Modernizada, poupando água e melhorando, portanto, significativamente a produção agrícola, abastecendo não só o mercado local, mas, quiçá, pensar no abastecimento com produtos específicos do nosso clima a regiões e países outros. O setor pesqueiro, neste momento nós sabemos o que temos, uma pequena fatia desse setor está sendo, portanto, liderada de forma industrial, mas ainda com
fraco contributo para o PIB nacional, sendo que a maioria da atividade pesqueira realizada é para a sobrevivência das famílias, devendo, portanto, ser reorientada essa fasquia de subsistência para uma fasquia de economia mais formalizada, mais orientada para a geração de riqueza com empregos de maior qualidade. Mas para isso também temos que pensar que o desenvolvimento dos municípios deve ir em busca de economias de escala. Nas ilhas onde existem mais do que um município, deve-se enverdar por atividades e eventos compartilhados, reduzindo os custos e ganhando em dimensão. Ganhando em dimensão e ganhando em qualidade. Fomentar empresas e entidades supramunicipais para a exploração de recursos conjuntos ou para a otimização dos recursos parciais dos diferentes municípios em atividades conjuntas. Ainda, algumas ilhas podem agrupar-se numa perspectiva de regionalização das suas atividades, explorando e gerando sinergias, reduzindo esforços na implementação de projetos de grande envergadura. Isso tem como exemplo a Sociedade de Desenvolvimento Econômico das Ilhas de Boa Vista e Maio, pode ter outros exemplos, portanto, ilhas como São Nicolau, São Vicente e Santo Antão podem, portanto, desenvolver setores conjuntos, nos domínios marítimos, ou outros, bem como aqui, portanto, em Sotavento, as ilhas podem também tentar fazer em conjunto atividades que isoladamente fica difícil a uma só ilha. A organização e promoção de feiras promovendo a economia da ilha é uma forma também de busca de escala, porque traz parcerias e pode também trazer investidores interessados, portanto, em realizar investimentos importantes, valorizando, portanto, a economia local e criando emprego. A participação nas feiras, como já disse, local, na ilha, no país e mesmo fora do país, é uma forma privilegiada de procura de parcerias. A melhoria do transporte interilhas constitui uma forma de gerar escala, sobretudo pela possibilidade que representa na deslocação de bens e pessoas, ampliando o mercado. As parcerias público-privadas devem ser exploradas pelos municípios nas áreas com retorno sobre investimento e importantes e estratégicos para o desenvolvimento de outros setores. Portanto, os municípios devem, ainda que algumas áreas não tenham retorno à partida, procurar parcerias para desenvolver essas áreas, porque têm efeitos externos e geram externalidades sobre o desenvolvimento de outros setores econômicos importantes para o desenvolvimento global do município. As áreas onde nós podemos delegar, ou nós, os municípios, podemos delegar a privados para exercer, devemos fazê-lo enverdando os nossos esforços para as áreas de interesse coletivo e onde o retorno não é garantido. Em conclusão e recomendação, diria que assumir a mudança de paradigma, evoluindo de medidas e políticas de alcance imediato e efêmero para medidas estruturantes de alcance de médio e longo prazo, sem se preocupar com a sobrevivência política, o que conduz a medidas tendencialmente populistas, geralmente nula ou reduzido impacto no processo de desenvolvimento, conduzindo quase sempre ao desperdício de recursos e de oportunidades. A integração social e o reforço do tecido social deve ser visto como pilar e veiculador de toda a política de desenvolvimento e conciliando medidas de curto prazo necessárias para a sobrevivência de famílias vulneráveis com medidas de desenvolvimento estruturantes, resilientes e de efeitos duradouros na vida social e econômica do município e do país. Assumir e incentivar a adoção de uma cultura de resultados, orientando as medidas e políticas públicas para o desenvolvimento e resultados mais globais, isto é, a nível da ilha e do país. Estimular e promover a adoção por parte dos municípios de uma nova atitude e ambição para o desenvolvimento. Sem atitude e ambição não haverá desenvolvimento. Portanto, isso tem que ser o papel, como disse o Jorge há momentos, se calhar do Presidente da Câmara e toda a equipa camarária. O emprego deve ser considerado como o principal resultado do fomento e dinamização da atividade econômica.
mas também evitar a todo custo a criação de empregos fictícios, isto é, sem contrapartidas produtivas. A administração pública nunca deve ter como foco a criação de emprego, mas sim garantir as funções de soberania, defesa e cooperação, bem como suporte às atividades sociais e econômicas de caráter coletivo. Qualquer emprego gerado na administração pública é remunerado com impostos coletados sobre a riqueza gerada pela atividade privada, podendo assim comprometer a competitividade da economia nacional por excesso de carga tributária. Com isso, quero finalizar essa intervenção, que é mais uma pista para lançar reflexão e debate, que será conduzida daqui a pouco. Obrigada pela sua apresentação, Dr. Jorge Domingos. Tenho que liberar, portanto. Tivemos duas excelentes apresentações sobre o nosso tema de hoje, na dinamização da economia das ilhas e emprego. E estamos abertos ao debate, pelo que convido os nossos participantes a escreverem para apresentar as suas questões ou comentários. João Domingos, para a partilha. Claro, um momento só. Pousar. Não, não é isso. Deixa eu... Ok. Era isso, desativar só. Luís? Sim. Já está? Ok, já está. Ok. Aceitei umas pessoas que estavam, portanto, na sala. Sim, estamos abertos ao debate. Nós temos recebido algumas intervenções que vieram por escrito, e eu, se calhar, passava a transcrever essas questões aos oradores. Ambos os oradores abordaram a questão do digital. E numa era onde o digital ganha cada vez mais relevância, sobretudo pós-pandemia, onde as vendas online ganharam outra dimensão, recebemos da Francisca Santos. Ela alertou para a necessidade da organização das cidades e a toponímia, por forma a se facilitar a integrar essa parte do digital. E eu queria aqui passar essa questão aos oradores, porque isso vai ter com o planeamento do território. Nós temos as nossas cidades têm um déficit significativo do planeamento do território, e nesse quadro fica complicado, é muito difícil conseguir retirarmos os ganhos subsequentes. E a toponímia é um problema nas nossas cidades. É muito complicado fazer-se o serviço de delivery no quadro atual. Uma outra questão que chegou também através do Facebook tem a ver com a água. Foi falado aqui pelo João Domingos a questão da água, mas queríamos desenvolver um bocadinho mais essa questão da água, sobretudo a água, não para o consumo, mas a água para a produção agrícola. Portanto, eu deixava essas questões aos oradores. Eu gostei particularmente de uma parte que o Jorge Maurício disse que é preciso que nós cheguemos ao ponto onde o balanço do resultado das autarquias passa a ser a quantidade de emprego gerado ou a quantidade de novas empresas no território. Eu gostei muito dessa parte porque demonstra uma mudança do paradigma e nós ainda não estamos nessa dimensão, mas provavelmente no futuro vamos avaliar os nossos presidentes de Câmara em função do balanço económico da localidade. Obrigado. Obrigada, Dr. Luís Carlos Silva. E
passo a palavra aos nossos oradores. Não sei quem é que vai poder começar, o Dr. João Domingos ou o Dr. Jorge Maurício. Pode começar o Dr. João Domingos, por favor. Ok, muito obrigado, Gisele. Devo dizer que, efetivamente, o digital, no mundo de hoje, é incontornável. É um suporte privilegiado para o desenvolvimento das demais atividades e, ao mesmo tempo, que é a área, portanto, que nos permite realizar atividades gerando valor, agregando valor à economia, sem grandes esforços. Quando o Luís fez, portanto, uma ligação do digital à toponímia, hoje em dia, portanto, nós sabemos que a utilização dos drones ajuda-nos a resolver enormes problemas, tanto na planificação, pode ser, portanto, um equipamento a ser utilizado para a planificação, a recolha de elementos que nos ajudam, portanto, a ordenar e organizar o território, mas também para o delivery. Já é, portanto, é o digital, portanto, ao serviço do delivery. Obviamente que o trabalho de toponia e o serviço, portanto, de organização das ruas, de numeração de polícia das moradias, é um trabalho importante para que o digital, portanto, consiga produzir os seus efeitos e facilitar a vida dos munícipes. Entretanto, esse será um trabalho que, do meu ponto de vista, deve ser abraçado como plataforma e integrar na plataforma eleitoral de todos os municípios neste momento, independentemente do quadrante político dos candidatos, porque sem o digital, sem uma toponímia devidamente organizada, dificilmente, portanto, estaremos em condições de tirar proveito daquilo que a economia digital, a quarta revolução industrial, nos proporciona neste momento. No planeamento, ligado ainda ao digital, portanto, podemos perfeitamente acelerar esse processo aproveitando as facilidades que o digital coloca à nossa disposição. Tais facilidades são a utilização de equipamentos com maior capacidade de recolha de dados, com maior fiabilidade no tratamento de informação e com mais celeridade no tratamento de informação. E eu creio que não seria perda de tempo se, no primeiro ano do nosso mandato, concentrarmos sobre o planeamento, por forma que os 3 anos restantes venham a ser anos de resultados sobre aquilo que planeamos. A produção da água, Luís, eu diria que aqui a utilização da água, eu digo a água não é só produção, porque nós assistimos, portanto, nesses últimos dias, quantidade de água a desaguar no mar, mas também assistimos a um exemplo muito interessante vindo de São Vicente, onde, portanto, pessoas conseguiram, portanto, capturar e armazenar águas de chuva que servirão, portanto, para a agricultura ao longo da época seca. Esta prática pode ser, portanto, servir de piloto para ser explorado noutras ilhas, mas devemos, sobretudo, pensar numa agricultura que não consome muita água, esperando, portanto, a técnica da hidroponia e desalinizar a água do mar para fazer agriculturas utilizando essa técnica. Não podemos pensar em desalinizar a água do mar para a agricultura utilizando a técnica de rega por alagamento. Seria infrutífero, não daria resultados. Eu abreviaria a minha intervenção aqui porque creio que o Jorge vai ter também que intervir sobre isso, particularmente quando ele falou do digital e a importância que isso reveste, portanto, na economia dos municípios. Obrigada, Dr. João Domingos. E assim passo a palavra ao Dr. Jorge Maurício para fazer o seu comentário. Jorge, estás com o microfone desligado. Já ativei agora. Uhum. Peço desculpas, pode. Não consegui ouvir também. Não estou a ouvir. Sim, passei a palavra ao Dr. Jorge Maurício para fazer um comentário sobre as questões que o doutor...
Peço desculpas, eu não consegui ouvir, não percebi bem também os comentários. Ok. A net está... peço muitas desculpas, a net não está bem. Está bem. O doutor Luís Carlos Silva pode repetir Eu agradecia. os comentários, as questões, por favor? Nós podemos avançar. Os comentários feitos pelo João Domingos dão satisfação. Penso que podia-se passar a palavra ao José Jorge Dias, que quer fazer uso da palavra. Está certo. Então, passo a palavra ao José Jorge Dias para fazer a sua intervenção. Tem sensivelmente 3 minutos. Tenha bondade. Ok, então, muito bom dia. É uma boa oportunidade neste momento ter que participarmos, digamos, neste debate de grande importância e, sobretudo, quando estamos a falar de questão de emprego, estamos a falar da juventude e estamos a falar exatamente de 60% da população cabo-verdiana que, ao fim e ao cabo, tem um impacto fortemente não só na nossa economia e no próprio desenvolvimento do país, até porque as grandes orientações do ponto de vista política definem que uma juventude bem preparada para estar no mundo como cidadão autêntico, de plenos direitos e portador, sobretudo, de valores que, ao fim e ao cabo, os conferencistas também tocaram nisso, são importantes agora esta reflexão, sobretudo envolvendo os municípios. Eu lembro até do Dr. João Domingos, enquanto Presidente da Câmara, um dia estivemos aí ao pé do mar a conversar, disse ele, o país só pode desenvolver se houver desenvolvimento local. Se não houver, digamos, um forte empenho dos municípios no desenvolvimento local, qualquer que seja a área, o país não pode desenvolver. Por esta razão, os municípios têm um papel preponderante nisto. Porquê? Porque dentre os principais problemas que hoje nós constatamos na juventude está a escassez de apoios sociais na educação, o desemprego e a precariedade de emprego, a questão da insegurança, que é uma questão fundamental hoje que deve ser trabalhada, sobretudo na camada jovem, mas remetendo-os para situações de extrema vulnerabilidade e que até compromete a sua autonomia e emancipação se caso não houver uma intervenção municipal forte. Isto para trazer 3 grandes compromissos que nos parece ser imprescindível para reduzir aquilo que nós podemos considerar como redução de assimetrias regionais e locais no contexto, digamos, da geração de emprego e da orientação para empregabilidade, uma questão que foi desenvolvida por Jorge, que achei interessante quando ele fala de governação local, da geração de empregabilidade e que aponta 3 áreas importantes que precisam ser trabalhadas a nível dos municípios. Falamos de economia azul, falamos de economia verde, falamos até de aeronegócios que são, digamos, grandes projeções que devem ser desenvolvidas a nível local e isto permite, digamos, com que a juventude possa participar um pouco mais a nível local. Um outro aspecto que considero interessante trazer, além de já foi um pouco debatido, que é que tipo de colaboração devem os municípios desenvolver para o programa de qualificação de jovens e a garantia de emprego, sobretudo a nível local. Recentemente estive a fazer um estudo científico sobre a questão da pandemia e Covid e a participação dos municípios, digamos, neste contexto. Nós constatamos que há grande interesse dos municípios em que haja universidades ou instituições de ensino superior a nível locais. Aliás, a juventude quer isso, porque tem custo familiar, tem custo de deslocações, tem outros, mas pode sim os municípios ter um papel preponderante na hipótese de alargamento das universidades e até nesse contexto do Covid participar um pouco mais que a juventude possa ter acesso à formação. É criar ou apostar na instalação de um laboratório tecnológico a nível municipais, em que consiga ser um parceiro não só das universidades, dos centros de formação, no desenvolvimento da qualificação dessa juventude. E se isso acontecer, os municípios podem ter um papel muito importante nesse contexto. Porque se pudermos ter uma juventude preparada como cidadãos autênticos, de plenos direitos e portadores de valores, sobretudo que foi também focado pelos conferencistas,
podermos Tenha combater... atenção ao tempo, José Jorge Dias. Para isso e para terminar, queria só fazer referência a 3 aspectos que me parecem importantes neste contexto de formação e qualificação. E a aposta dos municípios, que é apostando na formação técnico-profissional e possibilidades de empregabilidade, promovendo a criação de mecanismos de financiamento de pequenas e médias empresas e criando incentivos, sobretudo para as empresas locais que contratem recém-formados e jovens. São, digamos, aspectos que queria colocar como um reforço ao debate. Não tenho questões diretas, mas sim reforçar aos 2 conferencistas nos pontos que falaram sobre a questão da orientação empregabilidade. Muito obrigado. Muito obrigada, José Jorge Dias. E assim passo a palavra a... Sim, tem mais inscritos? Mais participações? Gostaria de ler uma pergunta também no chat do Facebook, em que a doutora Carla Rocha coloca uma questão aos oradores e passo a ler. Na opinião dos oradores, que medidas de promoção devem ser implementadas para que Cabo Verde se torne uma plataforma de prestação de serviços de excelência a nível nacional e internacional? Obrigado. Obrigada. E agora sim, passo a palavra ao Dr. Jorge Maurício para fazer os comentários. Bom, mais uma vez, muito bom dia a todos. Bom, daquilo que eu me percebi, também há algumas questões, principalmente ligadas à questão do emprego do futuro. Portanto, alguns já chamam a atenção também para o desemprego que isto pode acarretar. É verdade, nós sabemos sim que é um risco, mas nós temos que fazer uma transição planeada, penso eu, sempre numa lógica de reconverter e com muita formação as atividades profissionais atuais para que as pessoas também possam estar à altura dos novos empregos. Não é preciso fazer a revolução, mas é preciso ter planos concretos para que a reconversão e um novo modelo de profissões seja também bem conseguido. A questão das medidas de promoção. Há várias medidas que podem ser feitas, promoção para que o país seja uma plataforma. Penso que hoje já há algumas medidas e que também são eficazes, mas não são suficientes. Portanto, na verdade, nós temos que passar a trabalhar mais com programas. Eu, por experiência, programas dão sempre mais resultados. E quem faz a gestão dos programas? Muitas vezes também as entidades não estão focadas ou não estão bem preparadas ou não são as mais indicadas para fazer a gestão dos programas. O papel do município aqui é muito importante. Se nós repararmos até bem pouco tempo atrás, na questão da formação profissional, os municípios tiveram um papel importante com vários municípios portugueses. E todos os municípios do país conseguiram formar centenas e centenas de jovens. Eram programas específicos, com base nos municípios, muito eficazes e que produziram resultados. Hoje isto já não é tão ativo, embora haja alguns municípios que o fazem, mas é sempre desejável. Isto numa lógica de dizer que, partindo dos municípios ou estando mais próximo das comunidades, é muito mais fácil a gestão dos programas. Mas nós podemos inventariar sempre várias formas de promoção, entre os quais até através de empresas, medidas fiscais, hoje já existem. Aliás, nós temos o programa, um dos melhores que eu tenho visto nos últimos anos, o programa de estágio, o PEP. Portanto, muito, muito interessante. Isto faz com que os incentivos coloquem as pessoas, os jovens, no mercado de trabalho. Eu habitualmente digo que quem está em casa não está no mercado de trabalho.
mas quem está num estágio está dentro do ambiente e no mercado de trabalho. Através do PEP pode-se fazer muitas coisas, mas podemos ainda fazer programas tipo PEP também direcionados para os municípios, geridos pelos municípios, geridos localmente. E isto poderá eventualmente trazer mais e melhores resultados. Assim como em outros programas, noutras áreas, nomeadamente das infraestruturas, que têm tido resultados neste domínio, no desenvolvimento económico e particularmente do emprego, também penso que haverá sempre condições de termos mais e melhores resultados. Acho que de uma forma geral eram estas as questões. Se houver ou se me tenha escapado algum, eu agradecia. Eu terei todo o gosto em comentar. Obrigada, Dr. Jorge Maurício. Não sei se o Dr. João Domingos gostaria de fazer alguns comentários. Muito rapidamente, acho que o Jorge discorreu sobre o essencial, mas eu diria que promover a economia de Cabo Verde é uma economia de prestação de serviços, realmente requer, em primeiro lugar, estabelecer a conectividade do país com o mundo. Essa conectividade requer do país bons portos, bons aeroportos e uma boa conectividade digital. Mas também pensar que para prestar serviços temos que ter jovens com conhecimentos que se procuram lá fora. E para isso, ele falou muito bem, e, portanto, as formações profissionais, as formações universitárias devem ser direcionadas por aquilo que interessa ao mercado, por aquilo que interessa ao mercado externo. E aí sim, nós teríamos um país em condições de explorar muito bem, portanto, o nosso posicionamento geoestratégico enquanto plataforma de prestação de serviços. Ele falou de coisas que nós ainda podemos fazer mais. Nós podemos ser um entreposto de distribuição de bens. E com uma excelente localização, tendo em conta a distância média reduzida que temos entre os diversos continentes. E temos que pensar, portanto, na competitividade daquilo que vamos, portanto, colocar à disposição da comunidade internacional, porque temos países aqui perto, ou ilhas aqui perto, próximas, que também podem fazer a mesma coisa que Cabo Verde. Portanto, o custo e a acessibilidade devem ser elementos norteadores para a promoção de Cabo Verde, em paralelo com as infraestruturas, para a promoção de Cabo Verde enquanto plataforma de prestação de serviços. Muito obrigada, Dr. João Domingos. Não sei se não temos mais comentários, questionamentos. Se não, vamos terminar essa parte do debate. E passaremos. Existe mais uma pergunta no chat do Facebook que eu gostaria de colocar também os geradores. Passo a ler. Como estimular a melhoria da produtividade e criação de vantagens competitivas nos municípios? Obrigada. José? Sim. Penso que essa pergunta poderia ser incluída no encerramento e os oradores. Sim, pela questão de tempo. Está certo. Está bem. Então vamos passar para a última parte desta nossa sessão, chegando ao fim desta sessão de dinamização da economia das ilhas e emprego. Convido o Dr. João Domingos Correia para fazer o seu encerramento. Tenha bondade. Muito rapidamente, começando até por responder à questão colocada. Como estimular a melhoria da produtividade e criação de vantagens competitivas nos municípios. Em princípio, e de um modo geral, diria que não há melhoria da produtividade sem capacitação e formação. É fazer mais com menos, ser eficiente.
subsidiar empregos não é a melhor forma de melhorar a produtividade, porque temos que procurar recursos sobre as atividades que geram riqueza, sobrecarregando essas atividades para poder ter empregos subsidiados. Portanto, é apostar na formação, na capacitação, na assistência técnica às atividades económicas sob forma de PMEs, startups, e na orientação para o mercado. Portanto, eu creio que qualquer economia que quer ser competitiva, que seja local, que seja regional, que seja nacional, deve fazer mais e melhor com menos custo. E fazer mais e melhor com menos custo é ter pessoas mais hábeis, mais preparadas a exercerem a atividade económica. Por isso que eu defendi desde o início, educação e informação é pedra angular para a incrementação da produtividade e da competitividade da economia em qualquer quadrante e a qualquer nível, portanto, do território. E eu diria que, para concluir, realmente os municípios precisam de planificar, precisam de saber conciliar as políticas de médio e longo prazo com as de curto prazo, mantendo, portanto, no comboio de desenvolvimento todo o mundo, não excluir, integrando as pessoas no processo. Se tivermos parte substancial da população excluída do processo de desenvolvimento, o risco é de que não se aproprie corretamente dos esforços que os poderes públicos fazem para aceitar e implementar as políticas de desenvolvimento, mas também não esquecer-se que, a longo prazo, como disse o Jorge bem, o que resulta para balanço é o nível de produção que conseguimos fazer, o nível de emprego e de riqueza que conseguimos gerar. Portanto, nunca perder o foco do longo prazo e de medidas que são estruturantes no processo de desenvolvimento. Terminaria aqui a minha intervenção. Muito obrigada, Dr. João Domingos. E de seguida passo a palavra ao Dr. Jorge Maurício para fazer o encerramento. Sim, senhor. Muito obrigado a todos, também aos comentários, as indicações. E aqui dois aspectos importantes que foram aqui referidos e que deixaram-nos para responder no fim. A competitividade dos municípios. Isto passa, do meu ponto de vista, hoje claramente para o município ser atrativo. Como é que o município pode ser atrativo? A questão populacional é importante, a fixação das pessoas. Como é que nós fixamos as pessoas em cada município? Esta é a questão. Como é que os jovens podem sentir-se bem em estar e continuar a viver nos seus municípios? Ou, maioritariamente, nos seus municípios? É preciso que haja atratividade. E haja emprego. E que tipo de emprego? É um emprego global. Nós estamos num mundo global. Estamos num mundo global. Se os jovens estiverem apetrechados com ferramentas para trabalhar globalmente, não lhe interessa sair do seu município. Pode estar no seu município e trabalhar para os Estados Unidos, trabalhar para a Europa, para a Índia, para a China. Aliás, como fazem muito hoje na Índia. Dou um exemplo. Temos algum jovem ou alguma equipa muito preparada em Cabo Verde por uma questão muito simples. Preparar uma apresentação em PowerPoint e vender lá fora. Muito. Se calhar poucos ou quase nenhum. Pois é. Há milhões e milhões de pessoas hoje no mundo cuja profissão é preparar apresentações em PowerPoint e vendem a pedido, por encomenda. Para eu não dar outros exemplos. Por isso eu acho que se pensarmos da forma global e que estamos no mercado global de trabalho, nós teremos que ter ferramentas apropriadas para localmente exercermos a nossa atividade e assim estarmos no nosso município, gerarmos massa, termos mais população e garantir o desenvolvimento económico. A questão da produtividade é uma questão sempre muito relativa.
porque a produtividade mede-se de várias formas, mas claramente nós temos que ter mais capacidade produtiva em todos os domínios. Porque um país que se quer desenvolver, uma região, uma ilha, um município que se quer ser mais desenvolvido, mais competitivo, tem que trabalhar mais que os outros, tem que produzir mais que os outros. Portanto, aqui, mas também temos que deixar a questão do assistencialismo de lado. O assistencialismo não nos leva a lado nenhum. Eu prefiro dar cana de pesca e ensinar um jovem a pescar do que dar-lhe um peixe todos os dias ou semanalmente. Portanto, dar-lhe ferramenta, dar-lhe autonomia para, sim, sentir-se bem e autónomo. Aliás, só assim o ser humano é autónomo verdadeiramente e tem sentido estar na sociedade, com o trabalho e com autonomia. E aí, premiar o mérito. Nós não temos de promover a mediocridade. Nós sentimos neste momento que há muito populismo e isto está a levar-nos também à mediocridade. Nós temos de promover o mérito. Nós temos de remunerar bem quem mais produz. Nós temos de dar mais atenção a quem mais precisa, é verdade, mas também não podemos pôr de lado quem mais produz ou quem mais tem capacidade de produzir. Portanto, aqui nós, tendencialmente em Cabo Verde, nós estamos a nivelar para baixo. E isto não é bom para uma sociedade. Nós devemos nos nivelar um bocadinho para cima. Garantir o mérito, premiar o mérito, promover uma cultura de resultados, uma cultura de conhecimento orientada para resultados. Esta é a nossa perspectiva. Menos assistencialismo, mais mérito e mais produtividade. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Jorge Maurício, pelo seu encerramento. E durante essa nossa sessão, pude notar alguns pontos pertinentes apresentados aqui, como o planeamento das ações municipais, a transparência na gestão da coisa pública, o aproveitamento das potencialidades locais, a formalização do comércio, a formação e capacitação, e o papel do presidente da Câmara como business promoter do seu município. E, chegando ao fim, aproveito para parabenizar a Academia MPD pela excelente iniciativa. Agradeço também pelo convite para fazer a moderação desta sessão. Igualmente agradeço a todos os participantes que nos acompanharam através do Zoom, do Facebook, do YouTube, e acho que são ações deste tipo que o país precisa. Acredito que, através das brilhantes apresentações dos oradores que tivemos hoje, saímos desta sessão mais esclarecidos sobre esta temática e sobre a plataforma autárquica do MPD. Assim, desejo continuação de um bom dia a todos. Obrigada pela vossa participação. Muito bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Jorge. Bom dia, José, Luís e todos os participantes. Muito obrigado.